Nessa aula, vamos falar sobre finalidade do estudo da língua. Nessa unidade, vamos abordar o estudo da língua e a sua finalidade, a diversidade linguística, o texto literário, não literário, a linguagem verbal, não verbal e mista, coerência e coesão textual. A preocupação básica de quem estuda a língua é preparar-se para o exercício de uma comunicação eficiente por meio do envolvimento com os estudos, aprimoramento das habilidades linguísticas de leitura, interpretação, reflexão e escrita. Recomendações: ler com atenção, interpretar com paciência, escrever com dedicação, adequar a linguagem às diversas situações em que a comunicação ocorre. Disso podemos concluir que a boa preparação para o uso eficiente da comunicação consiste no emprego da linguagem de acordo com a finalidade estabelecida, observando sempre o perfil dos interlocutores e as intenções comunicativas. Falando agora de diversidade linguística, podemos dizer que ela nos acompanha desde o início da humanidade. O latim clássico, por exemplo, era usado pelos eruditos em situações formais. O latim vulgar, usado nas comunicações descontraídas e cotidianas. Não havendo unidade no uso da linguagem, então, o seu emprego deve ser coerente com a situação comunicativa em que ocorre. Somente com o emprego da variante linguística apropriada, a comunicação se efetiva e a mensagem é compreendida. Por exemplo, a língua formal se aplica aos discursos para um público letrado, por exemplo, nas academias. A linguagem espontânea é usada nas conversas descontraídas com os amigos. A realidade linguística hoje, da mesma forma que era lá na época do latim, clássico e o vulgar, hoje também convivemos com uma diversidade linguística. Temos de um lado a língua formal, regida por regras que normatizam o funcionamento dela, e a linguagem informal, caracterizada pelo dinamismo de suas variações. Assim ocorre em todas as situações, na escola, no trabalho, na igreja, nos ambientes sociais, culturais e na produção literária. A linguagem da literatura é diferente da não literária. Na primeira, o autor se vale da expressividade para causar um efeito de sentido especial. Na segunda, ele opta por uma linguagem objetiva para se comunicar com exatidão e da forma mais clara possível. Conclusão: a finalidade do estudo da língua é desenvolver as habilidades linguísticas de leitura, interpretação, fala e escrita para o crescimento integral daqueles que buscam melhores oportunidades no campo pessoal, social, político, religioso ou profissional. Um outro aspecto importante que devemos considerar quando abordamos a produção escrita é a coerência e a coesão textual. No registro formal da linguagem, não podemos descuidar da coerência e da coesão textual. A falta de coerência resulta do emprego indevido dos conectores ou dos elementos que harmonizam os termos e as ideias em um texto. O texto que falha na coesão ou na coerência causa estranhamento, compromete o sentido da mensagem. Vejamos na prática como isso funciona. João Pedro não trabalha mais nesta firma. Ele não sabe qual é a maior empresa do ramo da cidade. Esta firma tem mais de 50 trabalhadores em seu quadro de funcionários. Atualmente, ela não está contratando. Vamos ver esse comentário. Nós temos aí a palavra firma e o nome próprio, João Pedro. São os elementos-chave desse texto. Eles são retomados corretamente pelos pronomes de terceira pessoa, ele e ela. Então, não tem problema do ponto de vista da coesão. Mas vejamos o sentido, não há uma progressão de ideias. Então, trata-se de um enunciado com problema do ponto de vista da coerência. Mas em relação ao significado, a enunciação está comprometida, já que não há uma progressão das ideias mencionadas em cada período. Na prática, eles funcionam isoladamente, pois nenhum dá sequência ao outro. Portanto, um texto coeso, porém sem coerência. Vejamos agora o texto seguinte. Pedrinho gosta muito de piano. Angeline estuda música toda quinta-feira. Silvia se ouve muito bem no primeiro concerto que fez na semana passada. Esses meninos estão bem encaminhados na arte musical. Olha o comentário que fazemos, né? Há 3 nomes próprios diferentes. Pedrinho,
Angelina e Silvia. Para cada um deles, há uma ação específica, sem a retomada de elementos do enunciado anterior. A progressividade das informações garante uma lógica de sentido. É um texto coerente, mas não tem coesão, já que não tem elemento nenhum ligando uma ação à outra. Conclusão. A coerência diz respeito ao modo como articulamos os elementos numa sequência verbal. Ela se refere aos conceitos e às operações semânticas a partir das quais se constrói o sentido da mensagem. A coesão é da estrutura do enunciado. Refere-se aos conectivos gramaticais, aos elementos que retomam termos mencionados e aos mecanismos linguísticos que asseguram a lógica do raciocínio. Então, a coerência está para o sentido da mensagem, a coesão está para os elementos que organizam a linguagem para transmitir aquele sentido que o emissor deseja. Pois bem, a boa preparação para o Enem depende de muito estudo e de prática de redação. Por isso, siga na leitura detalhada dos assuntos na plataforma. Mas não fique só na leitura. Anote as informações importantes, sintetize a matéria estudada e faça os exercícios propostos. Tudo isso ajudará você a se preparar bem para o seu sucesso nos estudos. Então, siga em frente!